Amém. Olha, nesse mês de agosto, a Sara Nossa Terra no Brasil todo tem uma ênfase de campanha, que foi a campanha do mês de agosto em todas as igrejas, que é Derrubando Gigantes. Fala comigo, Derrubando Gigantes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Põe a mão no seu coração, feche os teus olhos e fala assim comigo: obrigado, Jesus, porque eu estou na tua presença. Esta é a tua casa, e eu sei que este é o lugar em que eu sou abençoado. Por isso fale ao meu coração, enche o meu coração de fé, e tudo que eu preciso para esta semana, o Senhor me dá aqui, as chaves para a minha vitória, na tua palavra, que eu recebo para esta semana, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Rei Jesus, glória a Deus. Em 1 Samuel capítulo 17, no verso 23, vamos ler primeiro esse texto. Em 1 Samuel capítulo 17, verso 23, diz que, até o 27, pode ser que diz: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E depois, lá no verso 10 do capítulo 17 mesmo, no verso 10, a Bíblia diz: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha o que diz a Bíblia, hein? Espantaram e temeram muito. E no verso 16 fala que esse filisteu, ele se achegava pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. Olha para mim aqui um instante, tá bom? Nós estamos falando de Davi e de Golias. Esse é o texto onde mostra em que em Israel havia um ambiente de muito medo. O medo dominava Israel. Interessante, uma coisa é o povo de Israel ter medo, outra coisa é o exército de Israel estava com medo. O exército, todo o exército, nós lemos aqui que eles fugiam diante desse gigante, desse filisteu. E a Bíblia diz que este gigante filisteu, ele afrontava o exército de Israel. A Bíblia diz que ele apareceu por 40 dias, e ele aparecia de manhã e de tarde, e ele dizia: eu quero uma pessoa para duelar, e quem vencer derrota o exército adversário por completo. E olha que ele fazia isso 2 vezes por dia, por 40 dias, e nós lemos aqui ele dizendo: dai-me um homem. O que vai ser então? Ele diz 40 vezes 2, 80 vezes ele gritou: dai-me um homem. Se não fosse um gigante duelista, eu ia desconfiar desse Golias. Por 80 vezes ele dizia: dai-me um homem. 80 vezes, dai-me um homem. E ele gritava isso e afrontava todo o exército.
Mas o que eu quero destacar aqui primeiro é o medo. Fala comigo, o medo. Interessante que o medo ele alastra, o medo ele contamina. A Bíblia fala que todo o exército de Israel estava com medo, todo o exército de Israel fugia diante deste gigante. Eles não conseguiam ir para a guerra, eles não conseguiam duelar. Interessante que quem lembra da história de Gideão, quando Deus disse: você vai separar um exército. Este exército ele tinha 32.000 pessoas, e Deus disse para Gideão: diga ao povo que aqueles que estão com medo pode voltar para casa. E a Bíblia fala que 22.000 pessoas voltaram para casa porque estavam com medo, ficaram apenas 10.000. Depois ainda Deus deu uma outra direção para Gideão, que dessas 10.000 separaram 300 apenas. Mas imagina só, 22.000, Deus ele diz: quem está com medo não pode ir para a guerra. 22.000 pessoas, ou seja, Deus deu essa direção para Gideão. Tem um texto na Bíblia que também fala em Deuteronômio, no capítulo 20, verso 8, aonde os oficiais, eles diziam para o povo, falavam para o povo: qual o homem medroso, de coração tímido, vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos se não derreta como o seu coração. Isso em tal Deuteronômio 20, verso 8, ou seja, para separar os guerreiros para a batalha, não podia o coração estar derretido, com medo, e esta era a seleção. Está com medo, volta para casa. E a própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu um coração, um espírito de medo, de covardia, mas de força, de amor, de valentia, de moderação. Então, queridos, eu quero te dizer hoje, você não está na fileira dos medrosos. Posso ouvir um amém? A primeira lição que eu quero trazer aqui é: a sua vitória começa quando você sai da fileira dos medrosos. Davi chegou e foi até onde os seus irmãos estavam, e lá era uma trincheira, todos estavam lá escondidos, devia ser centenas, devia ser milhares. Davi chegou naquela trincheira e Davi ouviu o burburinho, Davi ouviu e sentiu o medo daquela tropa, mas Davi não ficou naquela trincheira, Davi não ficou naquelas fileiras, Davi saiu das fileiras dos medrosos, porque Davi foi enfrentar o gigante, foi enfrentar no nome do Senhor dos Exércitos. E eu quero te dizer hoje isso na sua vida. Levanta sua mão direita e fala: em nome de Jesus, eu não tenho medo para enfrentar os gigantes, todos os gigantes desta vida que se levantar contra mim. Eu vou de encontro a esses gigantes, porque eu saio da trincheira, das fileiras dos medrosos, em o nome de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim para me dar força, coragem e fé para vencer. Aplauda ao Rei Jesus por isso, querido. Aleluia, aleluia. Saia da trincheira dos medrosos. É isso que Davi fez. A primeira lição é esta. Mas eu quero ainda te dizer que quais são, vamos detalhar mais aqui, né? Quais são ou quem são os seus gigantes? Quem são os nossos gigantes? A gente usa essa expressão e de falar o que é o gigante, quem são eles? Gemas, são as dificuldades. De repente é uma surpresa de um diagnóstico de uma doença. De repente é um emprego, ou que você está tentando
ser promovido, não consegue, ou vem a falta do emprego que você está batalhando para conseguir, ou é um lar desajustado, ou é uma traição conjugal, né? Uma família que está passando, vivendo essa dificuldade, ou é até o vício nas drogas, a escravidão no vício, ou até mesmo uma batalha judicial, sabe, um mau hábito no sentido de ceder à tentação, você não consegue vencer aquela luta, né? São inúmeros, né? Inúmeros são os gigantes que estão à nossa volta, são as guerras, as adversidades, mas nós temos também os gigantes dentro de nós. Fala comigo, os gigantes dentro de nós. Interessante isso, existem os gigantes lá de fora, existem os gigantes aqui de dentro. E quando nós estamos passando por uma luta, uma adversidade, muitas vezes nós esperamos que os nossos familiares, as pessoas que são mais próximas de nós, que elas nos apoiem, que elas nos ajudem, que elas nos dê força. Quem já passou por problema aí, ó? Todos, né? E quando a gente passa por uma situação difícil, a gente espera uma palavra de apoio, de consolo, de ânimo, de força, dos mais próximos de nós, até mesmo nossos familiares. Mas por incrível que pareça, muitas vezes é justamente o contrário. De quem mais a gente espera um apoio, muitas vezes é justamente quem menos dá. E eu falo isso porque com Davi não foi diferente. Se você for ver, Davi não teve apoio de ninguém. Pelo contrário, quanto mais ele queria aproximar da guerra, e quanto mais ele queria vencer aquele gigante, mais as pessoas falavam para ele: para com isso, você é novo, você é jovem, você não consegue. Começa pelo seu próprio pai. O pai de Davi não deixou ele ir para a guerra, porque a Bíblia que Davi, ele era muito moço. O pai de Davi diz: ó, você é muito jovem, você não pode ir para a guerra, você é muito novo. E nós sabemos que quando Samuel chegou para escolher um dos filhos de Jessé, para ungir rei de Israel, Davi era o caçula. Todos estavam naquela casa, era uma cerimônia importante, ia ter ali um momento de unção. Mas ainda Samuel, ao olhar para todos os filhos de Jessé, Deus disse que não era nenhum deles. E ainda Samuel teve que dizer: por acaso você tem mais algum filho? Disse para o pai de Davi. Aí que Jessé disse: olha, eu tenho sim Davi. Davi está cuidando das ovelhas. Samuel disse: manda chamá-lo, porque nós não vamos fazer a cerimônia, nós não vamos comer, nós não vamos celebrar, nós não vamos ungir até o seu filho caçula chegar. Ou seja, Davi já começou a história sendo esquecido, sendo deixado de lado, e até mesmo o seu pai pensando: nessa cerimônia Davi não precisa estar, não é importante para ele. Depois nós vemos que o próprio irmão de Davi, quando chegou Davi lá na guerra para entregar os alimentos, o pai dele falou: vai lá ver como estão seus irmãos. E ele chega lá, e o irmão mais velho de Davi diz: o que você está fazendo aqui? Ou seja, você está cheio de querer, você está se achando, você é presunçoso. Aonde você deixou aquelas poucas ovelhas que você estava cuidando? Ou seja, o irmão de Davi também, na hora ali do momento, na guerra, também rejeitou Davi. Nós vemos o próprio rei Saul, quando Davi chega para Saul e fala: olha, eu posso lutar contra esse gigante. Saul olhou para Davi e disse: olha, você é muito fraco, você é despreparado, você é inexperiente. Como é que você vai conseguir vencer esse gigante? Ou seja, Davi, além de vencer o gigante, ele teve que vencer as pessoas que eram mais próximas dele.
E muitas vezes nós ouvimos isso das pessoas, dos mais próximos de nós: você não vai conseguir, você não tem condição, você deve desistir, isso não é para você. Mas essa é a segunda lição que eu quero trazer para você. Olha, os pais, os irmãos, Saul, ninguém acreditou em Davi. E a segunda lição que eu quero trazer para você é o seguinte, meu querido: aqueles que não acreditam em você, você vai surpreender quem não acredita em você. Levante sua mão direita e fala: em nome de Jesus, eu declaro que na minha vida, que nas minhas guerras, eu vou surpreender até aqueles que não acreditam em mim, porque o meu Deus é comigo e Ele vai à minha frente para vencer as minhas batalhas. Aplauda ao Rei Jesus por isso. Você vai surpreender quem não acredita em você. Amém? Não distraia com as falas de quem quer que seja. Amém? Eu quero te dizer, meu querido, que a Bíblia diz que as armas da nossa guerra, isso está lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas da nossa guerra, elas não são carnais. Nós não enfrentamos as batalhas do dia a dia na força humana. As armas da nossa guerra, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vai destruindo toda palavra de mentira, de sofisma. Tudo que se levanta contra as nossas vidas tem que cair, vai cair em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Olha só, aleluia. E para nós lutarmos nas nossas batalhas, nós devemos sim nos preparar. Davi estava sempre se preparando. Interessante isso, né? Porque a Bíblia fala que Davi, ao enfrentar Golias, ele chegou para o rei Saul e ele disse: olha, seu servo, quando cuidava das ovelhas do meu pai, venceu um urso, venceu um leão. Então Deus me deu graça, Deus me preparou para também vencer um gigante. E eu quero dizer, meu querido, que na nossa vida Deus está te preparando. Você crê e diz amém? Diga comigo: Deus está me preparando. Interessante isso, porque Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E porque ele cuidava e amava as ovelhas do seu pai, ao ponto de arriscar a vida, dar a vida, para proteger as ovelhas. Ele protegia as ovelhas ao ponto de duelar com o leão, duelar com o urso, e matar o leão e o urso, por amor às ovelhas do seu pai. Quando você ama as ovelhas do pai, Deus confia a você o povo de Israel. Deus confia a você o trono de Israel. Deus confia a você o governo de Israel. Olha que coisa tremenda. O irmão mais velho de Davi, ele desprezou as ovelhas. Ele olhou para aquelas poucas ovelhas e desprezou. E olha, as ovelhas do pai hoje se chama a igreja de Jesus. Diga para o seu irmão: você é uma ovelhinha. Aqui estão as ovelhas do pai. Esse é o rebanho da casa de Deus. E quando você ama as ovelhas do pai, Deus confia em você algo maior. Davi amava as ovelhas, por isso Deus confiou a ele um povo, um exército, um trono de Israel. Olha, hoje muitas vezes não tem urso nem leão para a gente matar, para a gente arrancar a juba, né? Arrancar a pele. Mas no meio das ovelhas do pai, muitas vezes aparecem uns lobos. E quem já enfrentou uns lobos aí, defendendo as ovelhas do pai? É ou não é, pastor Adriano, pastor Juliano? Nós enfrentamos muitos lobos, todo dia, não é isso?
Então, queridos, olha, nós estamos sendo preparados para enfrentar os gigantes. E muitas vezes, para chegar lá no gigante, a gente passa pelos ursos, pelos leões, pelos lobos. Pelos lobos. Por isso que eu te digo, quando você, todo o currículo de um líder tem que ter lá, ó, já venci um leão, já venci um urso, e já enfrentei os lobos, e já derrotei todos eles, para proteger as ovelhas da casa de Deus. Posso ouvir um amém? Glorifica ao Senhor, fala obrigado Jesus, eu faço parte do rebanho celestial, do rebanho da casa de Deus, amém? Aleluia por isso, glória a Deus. Ou seja, quem já, fala comigo assim, ó, quem já enfrentou um urso e um leão, não tem medo de gigante. Fala isso para o seu irmão, você que já enfrentou um urso e um leão, não tem medo de gigante. Recebe aí em nome de Jesus, amém? Aleluia por isso. Olha que coisa tremenda, um parênteses aqui, ó, que eu quero deixar para você, ó. Davi e Saul. Saul era rei antes de Davi, e Davi, ele se tornou rei depois de Saul. Mas os dois, eles tiveram o mesmo discipulador. Olha só que coisa, hein? Discipulador? Samuel. Então, queridos, muitas vezes o problema não está no discipulador. Não é? Eles tiveram o mesmo discipulador, Davi e Saul. Era Samuel. Só que Davi, ele seguiu um caminho, o caminho da integridade, o caminho da lealdade, o caminho da fidelidade. Saul tomou um outro caminho, um caminho diferente. Então, querido, muitas vezes o discipulador está ali para ensinar. O que depende é o coração de cada discípulo. Posso ouvir um amém? Certo? Isso é muito importante, em nome de Jesus. Bom, eu já estou no meio já finalizando aqui. Outra lição que nós temos que aprender em toda essa história o que faz muitas vezes nós vencermos as batalhas da nossa vida é o nosso foco. Fala comigo, foco. Davi estava diante de um gigante. O gigante, ele era enorme. Diz aqui pela Bíblia que ele chegava a quase 3 metros de altura. Um gigante desse tamanho, ele devia ter uma envergadura muito grande, ele devia ter um braço muito grande. Que tamanho você acha que era o braço desse gigante? E o muque desse gigante? Se Davi olhasse para o braço do gigante, ele ia cada vez mais ter medo. Davi não olhou para o braço do gigante. Aí que está o foco. Aonde que Davi olhou? Davi olhou para a testa do gigante. Quanto maior o gigante, maior a testa. Tem uns irmãos que é desproporcional um pouco, não é, gente? Tem uma testa que dá um palmo assim, né? Mas o que eu quero dizer, querido, é que ao invés de Davi olhar para o braço do gigante que botava medo, Davi olhou para a testa do gigante, porque ele viu assim, quanto maior o gigante, maior a testa, e eu vou acertar essa pedra, essa funda na testa daquele gigante. E dito e feito, ele olhou, mirou. Então muitas vezes depende do nosso foco. Olha, muitas vezes você acha as lutas da vida grandes, mas quando você coloca os seus olhos em Deus, não existe gigante que possa ser maior que o nosso Deus. Quando você olha para os problemas da vida, muitas vezes eles são gigantes, e você é pequenininho diante dos grandes problemas da vida. Mas quando você olha com os olhos de Deus, você olha de cima para baixo, porque o teu Deus é maior do que todos os problemas que possam existir. Você vai olhar de cima para baixo. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala comigo então. É impossível de errar e de derrubar. Ou melhor, eu vou derrubar esse gigante em nome de Jesus.
Agora uma pergunta: Davi, quando foi enfrentar Golias, quantas pedrinhas ele separou lá no ribeiro? Isso vai cair no Enem. Quantas pedrinhas Davi separou para levar para enfrentar Golias? Vai cair no Enem. Quantas pedrinhas Davi usou? Davi usou as 5? Davi levou 5 pedrinhas e usou apenas uma pedrinha. E aí eu vou te falar uma coisa: você sabe por que o diabo te odeia? Fala para você assim, ó, o diabo te odeia. Primeira coisa é essa: o diabo te odeia. Agora a segunda é: você sabe por que o diabo te odeia? Sabe por quê? Porque você ainda tem 4 pedrinhas com você. Davi levou 5, usou uma, ele ainda ficou com 4. O diabo te odeia, sabe por quê? Porque você está preparado e ainda tem mais 4 pedrinhas para usar. E essas pedrinhas, meu querido, estão com você quando o diabo olha para você e fala: ele ainda tem as armas de Deus na vida dele. Essas pedrinhas podem ser a fé, a humildade, a obediência, a santidade, a consagração, os frutos do Espírito. Olha quanta coisa de virtude, de vida com Deus que você tem aí. E quando o diabo te olha, ele vê: ainda tem pedrinha lá, eu não posso mexer com ele, porque ele vai me derrubar em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, para fechar, 2 coisas que Davi fez e 2 coisas que você vai fazer, que não vai ter inimigo na tua frente que vai ficar de pé. Não vai ter. A primeira é: ele chegou para aquele Golias lá e ele disse assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Fala comigo: incircunciso. Fala de novo: incircunciso. Se existe aquela pessoa, é para você aprender, né? Quando você chega numa pessoa assim e vê que aquela pessoa está muito longe de Deus, pisando muito na bola, fazendo coisa muito errada, viu, pastor Daniel? Você fala assim: ô seu incircunciso, ô seu incircunciso, você para de fazer isso, anda com Deus, vem para a igreja, seu incircunciso. Mas Davi, ele acertou em cheio ao falar isso, porque ele estava dizendo para Golias o seguinte: ó, você não tem aliança com Deus, e eu tenho aliança com Deus. A diferença está: você não tem aliança com Deus, e eu tenho uma aliança com Deus. E porque eu tenho uma aliança com Deus, você já perdeu, você já caiu, você já foi destruído. Você não pode ficar de pé na minha frente, você não pode me atrapalhar. Quem tem uma aliança com Deus, levanta a mão bem alto e fala: obrigado, Jesus. Graças a Deus, eu tenho uma aliança com o meu Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia, 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 aleluia. E a segunda coisa, olha, a aliança é muito sério, muito importante. Quem toma a Santa Ceia todo mês aí? Quem vai tomar a Santa Ceia agora, se não é nessa primeira semana de setembro? Eu creio que é dia 8 de setembro. Nós vamos renovar nossa aliança com o nosso Deus, tomando a Santa Ceia, amém? E a segunda coisa é que Davi, ele disse: você vai contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Quando você enfrenta seus problemas, não no seu nome, não na sua força, mas quando você enfrenta os problemas, os gigantes, os problemas, no nome do Senhor Jesus,
você tem vitória. Você sempre vai vencer. Fala comigo em nome de Jesus. Todas as lutas, todos os gigantes vão cair, porque eu não vou no meu nome, mas eu vou contra ti, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Celebra o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. É isso que eu quero te dizer. Fique em pé no seu lugar então. Fala: obrigado, Jesus. Eu recebo